Olá, tudo bem? Como vão vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar de citologia e nós vamos dar continuidade ao processo respiratório, né? A cadeia respiratória que a gente estava vendo, como que acontece o metabolismo respiratório, as suas fases. E hoje especificamente nós vamos falar da terceira etapa, que é a respiração celular, né? Como é que as células respiram, né? Certo? Nós temos respirações cutâneas, externas de todos os indivíduos, mas temos também trocas gasosas que acontecem dentro do sistema, né, dentro do organismo, que também são chamadas de certa forma de respiração, né? Então, fosforilação oxidativa, que ocorre nas partículas elementares das cristas das mitocôndrias. Então, se a gente lembrar as mitocôndrias, né, elas têm uma dupla parede lipoproteica, né, e nós temos dentro aqui, então, uma parte formada por cristas, né? Então, a fosforilação oxidativa, que é a terceira etapa da respiração, acontece nas cristas das mitocôndrias elementares, né? Então, é um local específico da mitocôndria onde acontece, então, a respiração. Onde os hidrogênios ou os íons de hidrogênio, né, que haviam sido liberadas nas etapas anteriores e capturadas pelo NAD e FAD, lembra? NADH+, FADH+, né? Perdem elétrons para pigmentos respiratórios proteicos, que são os citocromos, né? Então, nesta fase, o NADH e o FAD perdem os elétrons, né? Tá certo? Então, lembra que com essa perda dos elétrons, as características químicas da matriz citoplasmática, ou da matriz da mitocôndria, adquirem características diferenciadas. E essas características poderiam ser tóxicas ou destrutivas para as plantas, mas existe aí, então, um processo de transformação desses elétrons, né? Tá? Que isso também é devido à presença desses pigmentos respiratórios proteicos, que são os citocromos, né? Tá? Na cadeia respiratória, assim, então, novos íons de hidrogênio são gerados, né? Então, esse processo continua sendo gerado para restabelecer ou ressubstituir os elétrons perdidos e reequilibrar as funções, né? Então, acidificando o meio interno e provocando a morte da célula por acidose, aquilo que eu estava comentando com vocês agora há pouco. Então, se esses elétrons forem produzidos diretamente para controlar as cadeias abertas, né, os canais abertos das moléculas, o meio vai se tornar muito ácido, né, por causa do íon hidrogênio, né, e com isso vai acidificar todo o meio e toda a mitocôndria, né, gerando até a morte da própria mitocôndria e de toda a célula, né? Então, os íons de hidrogênio se combinam com elétrons provenientes dos citocromos. Então, aqueles pigmentos proteicos, né, os citocromos, liberam alguns outros íons que vai formar, então, né, e vai se combinar com os íons de hidrogênio e com átomos provenientes do gás oxigênio, produzindo, então, a água, né? Então, o que vai acontecer? Ao invés de acidificar, os citocromos vão liberar átomos de hidrogênio, que são O negativos, né? E com isso vão formar moléculas de água, tá? Essa molécula de água vai, então, normalizar todo o meio, manter o meio num pH e numa condição ideal para todos os metabolismos, né? Para todas as funções. Então, durante o trajeto dos elétrons pelos citocromos, ocorre a liberação de energia, que é utilizada para a produção de 34 ATPs, fosforilação oxidativa. Então, durante esse processo, ou
o trajeto dos elétrons nos citocrons, ocorre liberação de energia, né? Tá? Lembra que na fotossíntese as plantas absorvem energia e formam a glicose, né? E na respiração a gente faz quebra e libera energia, né? Que é utilizada para a produção de 34 ATPs. Então tem um déficit, tem um ganho muito grande aí de 34 adenosina trifosfatos, né? Que é a chamada então fosforilação oxidativa, tá? O oxigênio entra somente nesta terceira fase, etapa verdadeiramente aeróbica. Então, se lembrarmos das etapas anteriores, não havia presença ou participação do oxigênio. Somente nesta fase é que os íons hidrogênios se unem aos oxigênios, aos hidrogênios, né, e formam água. E é então por isso que ela é caracterizada como a fase propriamente dita aeróbia de toda a respiração celular, né? E é a que possui maior rendimento energético. Então por isso também gera mais energia, né? Então o NAD e o FAD são transportadores intermediários, né, que carregam os elétrons de hidrogênio, né? Então eles levam para dentro da mitocôndria os íons hidrogênios para que eles possam então fazer toda a síntese energética, a produção de energia, né? E depois eles saem do processo. Então eles são, por isso, chamados de transportadores intermediários, porque em função dele é fornecer ou transportar os íons hidrogênios, né? Então no final os íons hidrogênios se unem aos íons oxigênio e formam água. O oxigênio é o aceptor final de hidrogênios, então é o oxigênio que vai aceitar, unir esses hidrogênios que estão excedentes, que estão livres no meio, né? Tanto da célula quanto da mitocôndria. Então, é somente os íons hidrogênios que vão fazer o link com esses íons hidrogênios, né? Tá? E assim evitar a morte da célula por acidose. Então, vamos lá. NADH2 mais FADH2 mais os citocrons vão formar NAD mais FAD mais citocrons H, né? Então esses citocrons H, por algum momento, por um determinado momento, eles acabam associando os íons de hidrogênio à sua estrutura molecular, né? Que depois, em contato com o oxigênio, com os íons de hidrogênio, vão fazer a liberação, a quebra dessa ligação com o hidrogênio, gerando então citocrons mais água, né? Então, dois hidrogênios que vieram do Na2 e o Fa2, né? Mais um átomo, um íon de oxigênio para formar então a água, né? Então, ao longo da respiração celular, a glicose é oxidada, liberando CO2, água e energia, né? Então, lembra que nós precisamos de CO2, água e energia para formar a glicose? O processo inverso, a mesma coisa. A quebra da glicose, né? Então, glicose, aquela energia, a quebra da glicose vai liberar o quê? CO2, água e energia, tá? Lembra? Lavoisier. Nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma, tá? E o balanço tem que ser sempre equilibrado, tem que ser sempre igual. Mesma quantidade de agentes, reagentes e de produtos, tá? Para a formação, então, do ATP. O total de ATP produzidos nessa fase, então, na glicose, são 4 ATPs e consumidos 2. Então, balanço de 2 positivo. No ciclo de Krebs, são produzidos 2 ATPs, não são consumidos nenhum ATP. Nessas duas fases, lembrar que elas são anaeróbicas, que elas não usam oxigênio, né? E na cadeia respiratória são produzidos 34 ATPs. Então, 34 ATPs mais 2 gera um total de positivo de 38 ATPs, sendo produzido 40 ATPs e consumidos 2 ATPs no processo de respiração
celular. Então, esse balanço vocês precisam lembrar sempre, né? E precisam memorizar esses números, onde que eles ocorrem, em qual fase, ou na glicose, na glicólise, ou no ciclo de Krebs, ou na cadeia respiratória, tá? Na fosforilação oxidativa. Tá? Em algumas células eucarióticas, lembra aquelas que têm o núcleo formado, a cadeia respiratória não produz 34 ATPs, mas sim 32 ATPs somente, alterando o balanço final para 36 ATPs. Isso é aquela exceção que eu sempre chamo a atenção de vocês, que na biologia nós sempre temos exceções. Algumas células, então, não vão formar um balanço de 38 ATPs e sim 36 ATPs, né? Já nos procariontes, né, não existe mitocôndria. Por quê? Porque mitocôndria só vai existir nas células eucarióticas, tá? Células procarióticas que não têm o núcleo formado, não haverá mitocôndrias, tá? O que faz com que o processo de respiração celular ocorra no hialoplasma, né? Então, o processo de respiração celular não acontece mais nas mitocôndrias, acontece no hialoplasma, nas próprias células, né? Tá? E na face interna da membrana plasmática, dos mesossomos, que são aquelas uniões intercelulares. Tá? Nos procariontes, a respiração celulosa aeróbia produz um rendimento energético de 38 ATPs por molécula de glicose oxidada. Tá? Existe também um rendimento energético aí, né, nesses processos. Só não acontece isso nas mitocôndrias, porque não tem mitocôndrias, mas existe todo um processo de produção energética nos seres procariôticos, né? Tá? Aqui então um esquema para vocês, né, das fases da respiração celular. Então, a glicólise, né, com a formação de 4 ATPs, consumo de 2, um balanço total de 2 ATPs, né? Tá? Ok? Isso acontece aonde? Lá no citosol, fora da mitocôndria, né? E forma também 2 ácidos pirúvicos, né? Com cadeia de carbono de 3 carbonos. E aí acontece, então, vem para dentro da mitocôndria, né? E aí dentro da mitocôndria, dentro da matriz mitocondrial, ocorre o ciclo de Krebs, onde então é produzido 2 ATPs, né? E liberado 6 moléculas de CO2, gás de dióxido de carbono, né? Tá? Então tem um total, um balanço, e aí nas cristas mitocondriais acontece então a fosforilação oxidativa, gerando um total de 32 ATPs, né? Tá? Então é aqui na crista mitocondrial, né? Certo? Então, glicólise acontece no citosol, fora da mitocôndria, e ciclo de Krebs e cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa acontece no interior da mitocôndria. De outra forma, aqui também está representado, né? E aí vocês vão ver a glicólise, formação de piruvato, né? Ácido piruvico ou piruvato, né? Acetil-CoA, que é uma coenzima, o ácido ciclo de Krebs, né? O transporte de hidrogênios pelo NADH2, FADH2, né? Que vão participar da cadeia respiratória e vão então produzir ATPs. Então, em todas as fases há produção de ATP, consumo somente na primeira fase, em glicólise, e participação do oxigênio somente na última fase. Estas questões, estas dicas vocês têm que lembrar, tá? Certo? Então, esquema simplificado da respiração aeróbica. Eu tenho a glicose, né, ou a glicólise, né? Então aqui eu tinha uma molécula de glicose, gera 4 ATPs, consome 2 para a quebra desta molécula, né? Então vai acontecer a glicólise lá no hialoplasma, fora da mitocôndria, e vai haver
excedente ou um balanço positivo de 2 ATPs, né? Então, o NADH2, ele vai transportar hidrogênio de lá da glicólise aqui para a cadeia respiratória. Já dentro da mitocôndria, né, na matriz mitocondrial, ocorre o ciclo de Krebs. A cadeia respiratória ocorre nas cristas mitocondriais. E aí, a produção de 2 ATPs mais CO2, né, ácido dióxido de molécula de gás dióxido de carbono, né? E aqui então a produção também, ou a participação dos NADH2, FADH2, que transportam os hidrogênios aqui para a cadeia respiratória, que vão se associar ao pigmento proteico, certo? E vão então fazer o processo de transformação de energia, gerando um balanço positivo de 34 ATPs. E onde que forma a água? Bom, então outra coisa que vocês precisam lembrar. CO2 é formado no ciclo de Krebs, tá? Então aquele CO2 que a gente fala que as plantas liberam à noite ou liberam durante o dia, ele vem da matriz mitocondrial do ciclo de Krebs. E a água que a planta produz? A água que a planta produz vem da cadeia respiratória, que acontece nas cristas mitocondriais, certo? Participação de oxigênio somente na cadeia respiratória, certo? Consumo de energia somente na glicólise. Por quê? Porque há necessidade de quebra da molécula de glicose, tá? Então, a fermentação e a respiração anaeróbica. Então, agora nós vamos sair da respiração aeróbia, nós vamos para o processo de fermentação ou respiração anaeróbia. Então, agora não tem participação de oxigênio, certo? Então, a fermentação consiste na quebra incompleta da glicose sem consumo de oxigênio, liberando energia, e um resíduo energético, ácido lático, ou etanol, álcool etílico. Então, na fermentação, que consiste na quebra incompleta da glicose, tá? Sem consumo de oxigênio, liberando energia e um resíduo energético, que é o ácido lático ou o etanol, álcool etílico. Então, haverá novamente reações do tipo glicólise no hialoplasma citosol, né? Então, novamente, a glicólise acontece lá no citosol, né? E as reações ocorrem, então, portanto, fora da mitocôndria, né? Cada etapa é catalisada por uma enzima específica. Então, cada etapa da fermentação é catalisada por uma enzima específica, tá certo? Então, vamos lá. Para iniciar a quebra da glicose, será necessária a energia proveniente de 2 ATPs. Não mudou nada, lembra? Produz 4, mas consumiu 2. Então, precisa de energia para fazer a quebra da molécula da glicose. Então, para desencadear o processo de glicólise, né? Na sequência, as reações darão origem a produtos intermediários, como NAH2, FADH2, NADH2, FADH2, né? São produtos intermediários que vão transportar os íons hidrogênios, né? Até formarem moléculas de ácido pirúvico ou piruvato, liberando então íons hidrogênios que serão capturados e transportados pelo NAD, que então se transformarão em NADH, né? Ao final das reações da glicólise e produção de piruvato, serão produzidos 4 ATPs. Então, ao final da glicólise, mesma coisa que na aeróbia, serão produzidos 4 ATPs, sendo que foram consumidos 2 ATPs. E o produto final da glicólise, um dos produtos finais da glicólise é o ácido piruvato, né? No ciclo de Krebs, então, o ácido piruvato tanto na respiração anaeróbia como na aeróbia, né? Tá?
A glicólise produz 4 ATPs e consome 2, gerando assim um saldo positivo de 2 ATPs. Isso eu já demonstrei para vocês. Depois da glicólise, o ácido pirúvico ou piruvato sofre o ataque de enzimas. Lembre que para cada reação há um tipo de enzima específica, que darão origem à molécula orgânica, que receberão os hidrogênios transportados pelo NADH, o etanol ou ácido lático. Então, quando há quebra, a reação, a ação de enzimas sobre o ácido pirúvico, a formação de moléculas orgânicas. Moléculas orgânicas o quê? Tem carbono, lembra? Ácido pirúvico é uma molécula orgânica que tem 3 carbonos na sua estrutura, na sua cadeia, né? Tá? Que receberão os hidrogênios transportados pelo NADH, tá? Etanol ou ácido lático. Na fermentação não existe FAD e nem oxigênio com aceptor final de hidrogênios. O aceptor final de hidrogênios é uma molécula orgânica, ácido ou álcool. Então, na fermentação não existe a formação ou a participação do FAD. Então, aí a primeira diferença, né? E nem oxigênio, por isso é anaeróbico. Né? Por isso é fermentação, com aceptor final de hidrogênios. Então, o único que vai aceitar ou receber íons de hidrogênio vai ser o NADH. Tá? O aceptor final de hidrogênios é a molécula orgânica, ou o ácido ou o álcool. Né? Tá? Então, há vários tipos de fermentação, por exemplo, a lática e a alcoólica. Então, vamos ver a fermentação lática. Na glicose, né, nós tínhamos 6 átomos de carbono, certo? C6H12O6, quebra, vai haver quebra e vai formar 2 moléculas de ácido pirúvico. Lembra? Equilíbrio. O que eu tenho aqui, eu tenho que ter depois da equação. Né? O que eu tenho como agente, eu tenho que ter como produto. Então, 2 vezes 3, 6 carbonos. Então, há um consumo de 2 ATPs em energia, há uma produção de 4, só que consome-se 2, né? Então, temos um balanço aqui de 2 ATPs, né? Tá? Então, a participação do adenosina difosfato, mais hidrogênio, mais o NAD, vão gerar o 2-NADH, vão liberar 2 íons de hidrogênio, e 2 moléculas de NAD, né? Que na etapa seguinte, que é a da fermentação lática, sem presença de oxigênio, a formação de 4 ATPs, que formam então 2 moléculas de ácido lático. Então, o ácido pirúvico é transformado em ácido lático, tá? Ok? Com 3 moléculas, 3 átomos de carbono em sua estrutura, certo? Então, dessa forma, a gente viu a parte da fermentação, né? A parte da glicólise, a parte da cadeia respiratória, né? Revimos aí as 3 fases da respiração celular, que é a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, seus produtos gerados, onde que acontecem, onde que há consumo de hidrogênio, de oxigênio, liberação de hidrogênio, né? Tá? Certo? Então, dessa forma, a gente termina aqui o conteúdo da aula de hoje, que foi respiração, a terceira fase da respiração aeróbia, ou respiração celular, e o início da fermentação ou da respiração anaeróbica. Nas próximas aulas nós vamos continuar vendo a respiração anaeróbica agora no seu processo de fermentação alcoólica, e nós vamos ver também a importância deste fenômeno de fermentação, que é muito útil economicamente para a vida do ser humano, né? Nós, por causa da fermentação, nós temos a produção de vinagre, nós temos a produção de pão, nós temos o vinho, nós temos aí vários processos onde ocorre a fermentação, e com isso nós conseguimos ter alguns produtos alimentares, ou seja, a fermentação participa da nossa cadeia alimentar. Ok?
Grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem bem.